Quero deixar aqui a minha saudação para os diáconos batistas da América. Na verdade, um privilégio poder, mesmo à distância, tomar parte nesta celebração histórica. Segundo o Congresso dos Diáconos Batistas da América, tive o privilégio de participar do primeiro congresso lá em Niterói há alguns anos e agora a oportunidade que Deus me dá de alguma forma, mesmo à distância, poder tomar parte nesta celebração. Quero começar expressando minha imensa gratidão à Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, organização pela qual tenho profunda estima e uma imensa admiração. Admiro o trabalho dos diáconos quando os considero no âmbito pessoal e meu ministério, ao longo de 31 anos, tem sido ricamente abençoada pela presença, pela companhia, pelo apoio e pelo trabalho de diversos diáconos que Deus tem colocado ao meu lado e Deus tem colocado em meu caminho ao longo de toda essa trajetória. Mas também quando considero o trabalho coletivo, o corpo diaconal, seja da última igreja pastoreada no Brasil, a minha querida Igreja Batista da Capunga, seja nas outras igrejas pelas quais eu passei, seja ainda hoje no contato que tenho tido com organizações como a ADBB. Quero expressar minha gratidão. Tive o privilégio no passado de ser conselheiro dessa associação e meu vínculo, minha conexão com os diáconos, seja ali do estado de Pernambuco, seja de todo o Brasil, tem sido sempre um privilégio, um ganho e algo muito especial em minha vida e ministério. A oportunidade de poder me dirigir aos diáconos batistas das Américas nesta ocasião é algo que enche o meu coração de alegria. Tenho já expresso de alguma forma a minha tristeza, meu lamento por não poder estar ao lado dos irmãos neste momento. Estamos, como é do conhecimento dos irmãos, desenvolvendo um ministério aqui na América do Norte, graças ao empenho e à participação da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que numa visão arrojada tem percebido o campo missionário que é a nação norte-americana com 1,5 milhão de brasileiros, 3 milhões de falantes da língua portuguesa, um campo vastíssimo, onde certamente avançaremos e já estamos avançando na plantação de novas igrejas, no fortalecimento de igrejas, no apoio a pastores, na revitalização de alguns trabalhos e com certeza um trabalho que tem produzido e irá produzir muitos frutos para o reino de Deus, graças à visão, à dedicação, ao empenho, ao compromisso e à participação do povo batista brasileiro que tem enxergado nessa terra, mas especialmente entre os brasileiros que para aqui têm migrado, um campo missionário vastíssimo, onde Deus já tem realizado grandes coisas e certamente tem muito mais a fazer. Por vários motivos relacionados a esse processo de nossa transferência para essa nova pátria, nós estamos impedidos de estar com os irmãos nesta ocasião. Mas eu agradeço a oportunidade, mesmo à distância, de poder tomar parte nessa celebração. Preciso registrar minha gratidão pessoal à diaconisa Damares Rodrigues, presidente desta organização, por quem tenho uma profunda estima, um grande carinho, com quem tive o privilégio de trabalhar, não só na Igreja Batista da Capunga, mas também na liderança do trabalho batista brasileiro, na liderança do trabalho batista no estado de Pernambuco. E em seu nome eu quero saudar a todos os diáconos que compõem a diretoria da ADBB, mas também a todos os diáconos que de diferentes partes do Brasil e de fora dele se reúnem para este encontro. Quero lembrar que no tema proposto para os batistas brasileiros, mas particularmente para este congresso de diáconos, nós temos um claro desafio encontrado nas Escrituras a partir do mandamento de Jesus. Devemos, como servos de Deus, estar empenhados em ensinar as verdades do reino de Deus, ensinar o conteúdo da mensagem do Evangelho. Evangelho que é boas novas, Evangelho que é fonte de transformação, Evangelho que é caminho e único caminho de esperança para a humanidade. Jesus nos confiou. E na grande comissão, uma expressão usada por Jesus, tão conhecida e tão familiar a todos nós, quando ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ao falar desse desafio, Jesus nos lembra, por exemplo, o conceito de conteúdo. O conteúdo de nossa mensagem, as coisas que ele nos tem mandado, as coisas que ele nos tem transmitido, aquilo que é encontrado nas Escrituras, que está na sua palavra. Até porque é aquilo que ele tem mandado a cada um de nós.
Percebemos então que o conteúdo de nossa mensagem não pode ser mudado. O apóstolo Paulo lembra, ao escrever a Timóteo, em sua segunda carta, o desafio de pregar a palavra. E ele chega a dizer, numa expressão quase que exagerada, conjuro-te por Deus e por Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não, redargue, corrige, repreende com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão seus ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. É nossa responsabilidade transmitir a verdade da palavra de Deus, a verdade das Escrituras, transmitir a mensagem que Jesus nos deixou e que nos legou com a fidelidade necessária para que este evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, produza frutos e resultados no coração do homem. Nada de permitir que outros discursos substituam a mensagem que deve ser transmitida por nós. Mas o texto não lembra apenas da questão do conteúdo da mensagem, fala de completude. Ao falar de todas as coisas, Jesus queria lembrar que o nosso ensino precisa ser completo. Completo por seu conteúdo abrangente, para alcançar todas as áreas da existência humana, mas completo também, porque através deste conteúdo e desta mensagem, alcançamos não apenas a mente, mas o coração do homem. Alcançamos não apenas as convicções, mas o comportamento do ser humano, assim como ocorre com nossas vidas. É preciso haver uma perfeita harmonia, uma absoluta congruência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. É imprescindível que as mensagens transmitidas por nós encontrem eco em nossas ações. Jamais permitamos que a distinção entre nossa pregação e a nossa prática impeçam as pessoas de conhecerem o verdadeiro evangelho. Você certamente se lembra da expressão, o que és fala tão alto que não consigo escutar o que dizes. O que somos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. E é preciso que a mensagem transmitida por nós seja completa. Completa em seu conteúdo, mas completa em seu alcance, chegando à mente e ao coração do ser humano, porque parte não apenas de convicções, mas de vida. Que o nosso modo de viver expresse a verdade das Escrituras de modo claro. Mas, ao lembrar do desafio do Senhor Jesus, não é possível esquecer a verdade de que Jesus nos fala de compromisso. Ensinar as suas verdades é um compromisso de vida a ser assumido por todos nós e a ser assumido dia após dia ao longo de nossa caminhada. Como servos de Deus, particularmente como líderes, e aqui me dirijo a diáconos, jamais nos esqueçamos de que nada é tão precioso quanto o compromisso de compartilhar essa mensagem. Gosto do modo como o apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 do livro de Atos, se dirige aos pastores de Éfeso e diz: em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esta mensagem que precisa ser transmitida por nós dia após dia. Antes de terminar, quero lembrar uma história que gosto muito de compartilhar e já o tenho feito tantas vezes ao longo de meu ministério ao pregar. Gosto de fazer referência a um episódio quando alguns pastores norte-americanos conversavam sobre traduções da Bíblia. E um deles dizia: a minha tradução preferida é a King James, a versão do rei Tiago, com seu belo inglês, com sua linguagem rebuscada, erudita. Que linguagem bonita! É minha tradução preferida das Escrituras. Preserva a beleza e a originalidade de textos mais profundos e significativos. O outro dizia: eu gosto mais da NIV, a nossa NVI em português, a nova versão internacional. Tem uma linguagem mais leve, mais acessível, mais fácil de ser entendida, mais atual, contemporânea, alcança com mais facilidade as pessoas. Gosto mais dessa tradução. O terceiro então comentava: eu gosto mais da tradução na linguagem de hoje.
qualquer criança pode entender, e mesmo questionando alguns versículos e o modo como eles foram traduzidos, a verdade é que a clareza do texto ajuda o entendimento de qualquer pessoa nova na fé. O quarto dentre aqueles pastores estava calado, e quando indagado sobre sua tradução preferida, ele surpreendeu a todos dizendo: eu gosto mais da tradução de minha mãe. Surpresos perguntaram: sua mãe traduziu a Bíblia? Ele disse: sim, minha mãe traduziu a Bíblia em sua vida diária. Foi a Bíblia que eu conheci desde a minha infância. Aprendi a Bíblia nas suas palavras. Aprendi a Bíblia nas canções que entoava. Aprendi a Bíblia em seu comportamento diário. Aprendi a Bíblia nas decisões que tomava e nos princípios que norteavam o seu comportamento e o seu dia a dia. Foi a mensagem da Bíblia que me marcou, foi a Bíblia que aprendi, porque ficou enraizada em meu coração enquanto crescia e me desenvolvia. Esta, minha tradução preferida das Escrituras. Ah, como nós precisamos de servos de Deus que sejam capazes de transmitir a mensagem das Escrituras com inteireza, com integridade e com perfeição. Uma mensagem que encontre eco em nosso comportamento e em nossas ações. Que o Senhor use cada diácono presente neste encontro, mas cada diácono das igrejas batistas do Brasil e espalhadas pela América, como instrumento seu, para ensinar com clareza, com precisão, com exatidão, com autoridade e com eficácia as verdades do reino de Deus, e que Ele nos abençoe.